Sessão solene Cultura Brasileira. Convidando a todos e todas que estão nesta sessão solene, em homenagem à cultura brasileira, para esse importante momento em que podemos revigorar as nossas forças e determinação, respeitando a alegria, a criatividade, a diversidade e o acúmulo de conhecimentos e emoções que somente a cultura pode proporcionar ao povo brasileiro. O ano de 2019 foi de muitos desafios para o setor cultural, seja com a extinção do Ministério da Cultura, mudanças permanentes das estruturas da pasta e das instituições que compunham o corpo executivo e administrativo do MINC, como também com os atos de desmonte, exclusão e paralisia. Os principais programas e política, o drástico corte orçamentário que compromete o desenvolvimento socioeconômico do setor cultural em todo o país. Específicas áreas de conhecimento, como a cultura, a ciência, a pesquisa, sofreram um ataque sem trégua e romperam conquista da civilização ocidental, como a democracia, a tolerância, o humanismo e o saber. Como expressão popular, a cultura é a identidade de um povo e, por essa razão, plural e diversa, sem possível adequação a um formato ideológico, tornou-se, talvez, a maior inimiga do atual governo federal, que se coloca como autoritário, conservador e intolerante. O momento em que vivemos nos remete aos regimes mais totalitários da história da humanidade, a um período de sombras, de censura e do cerceamento da liberdade de expressão. Citando alguns exemplos que vivemos em 2019, os editais, espaços culturais, políticas públicas estruturantes foram paralisadas, censuradas ou mesmo extintas por constarem como garantia de direitos, ações de inclusão, palavras de gênero, diversidade, LGBT, temas como feminismo, negros e povos indígenas, além de alteração em planos de desenvolvimento em que o Brasil havia sido um dos signatários, como na ONU e Unesco. O cerceamento da liberdade de expressão e a informação nos meios de comunicação e difusão da cultura, entidades de classe denunciaram a censura a programas como termos como golpe, ditadura e da citação imagem de Marielle Franco no programa da TV Brasil pós-mudança na EBC. Do outro lado, a grande imprensa insiste em depreciar a arte ou fazer artístico, além dos equívocos proferidos quanto às políticas de fomento. É grave a comunicação de massa centrada em notícias falaciosas, ampliando as fake news. Um importante registro que faço em defesa da cultura tem a ver com as audiências com a ministra Carmen Lúcia no STF, onde tratamos das questões de censura e cerceamento da liberdade de expressão imposta ao setor artístico e cultural e a criminalização da arte dos artistas. Diante de tantos ataques, podemos concluir que existe uma guerra cultural em curso e que não podemos ignorar. Precisamos compreender que a cultura é vida, são pessoas, trabalhadores, famílias, heranças identitárias, povos originários e diversas etnias de um país que possui na sua formação a pluralidade e a diversidade. Eu arriscaria dizer que o mundo cabe no Brasil. A cultura movimenta setores estruturais para o país, a sociedade e a economia da criatividade e financeira. Como ex-presidenta da Comissão de Cultura no ano de 2000, como presidenta na Comissão de Cultura no ano de 2019, firmamos as relações legislativas de modo a ampliar o diálogo e a tratar de forma colegiada, participativa e democrática todos os atos que seguiram respeitando os princípios da participação social, conforme o vídeo que foi apresentado. Tivemos as audiências aqui apresentada pelo vídeo. A experiência na presidência da Comissão de Cultura me ensinou que tratar de cultura é, sim, tratar da soberania nacional. Então, fica também os meus agradecimentos para que esse ano de 2020 eu peço aos setores estruturantes da cultura no país uma questão de ordem
para a conciliação entre os poderes e os setores relacionados e respeito para que as leis e as garantias constitucionais sejam cumpridas. Quanto à execução do orçamento da cultura, os desembolsos caíram de 87% em 2018 para 17% em 2019. Um setor que em 2015 investiu 5,3 bilhões no primeiro ano desse governo, reduziu esses valores a meros 1 bilhão e 200 milhões. Ainda em dezembro de 2019, o presidente da República propôs a emenda constitucional 187, que extingue os fundos públicos e determina também o fim da vinculação das receitas a órgãos, fundos ou despesas. É o fim do Fundo da Cultura, do Audiovisual e do Condecinde e de outros com foco social. Vamos tratar com a devida atenção e pedir veto de qualquer ação que precarize as condições de trabalho e garantias previstas em lei. A nossa cultura vive no ensaio das escolas de samba, se renova em cada quilombo, nas e matrizes africanas, se alimenta todos os dias da força, da resistência dos nossos músicos e artistas. A nossa cultura alimenta as almas, denuncia o horror através da arte, como diz o samba enredo de 2020 da Estação Primeira da Mangueira. Os profetas da intolerância desconhecem que a esperança brilha mais que a escuridão. Com coragem e força, vamos resistir e lutar. Um viva para a soberania da cultura brasileira. Um viva para todos vocês, artistas, produtores. Um viva para esse plenário belíssimo. Um viva para a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Um viva pela resistência do povo brasileiro, pela nossa cultura. Muito obrigada.